Olá, companheiras, olá, companheiro e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 28 de junho. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar o companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, que comenta a conjuntura da semana e a entrevista concedida por Gilberto Carvalho, da revista Veja. Amanda Oliveira, PT do Rio de Janeiro, comenta pra gente o Encontro de Mulheres Estudantes, UEM, feito pela UNE, a União Nacional dos Estudantes. Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, trata das tentativas e o risco de golpe no Peru após a eleição da candidatura de esquerda. E o companheiro Daniel Kibu, do PT do Distrito Federal, comenta a perseguição que a polícia empreendeu a Lázaro Barbosa e a perseguição que ela impôs aos terreiros de matrizes africanas. E pessoal, na edição da última sexta-feira aqui do podcast, a gente comentou, como a semana tinha sido intensa. Uma semana de luta contra as privatizações e a agenda neoliberal do governo Bolsonaro. Uma semana que tinha uma pesquisa do IPEC que indicou Lula com 49% das intenções de voto. E uma semana terminou com aquela sexta-feira tendo depoimentos na CPI da pandemia dos irmãos Miranda, que evidenciaram mais crimes do governo Bolsonaro, crimes de corrupção, com o faturamento na aquisição de vacinas. Nesse caso, a vacina indiana Covaxin. Bom, foi uma semana, portanto, muito intensa, que tem efeitos significativos na conjuntura. Por exemplo, com a antecipação dos atos convocados inicialmente para o dia 24 de julho e agora que vão se realizar no próximo sábado, dia 3. E terminamos o final de semana com uma entrevista concedida pelo companheiro Gilberto Carvalho para a revista Veja. A gente pediu que o companheiro Walter Pomar comentasse para a gente esse conjunto de elementos na conjuntura, também falasse a sua opinião sobre a entrevista dada pelo Gilberto para a revista Veja. Eu, companheiro Walter Pomar, da direção nacional do PT, e a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick, olá, ouvintes. A grande novidade da semana, sem dúvida, é a descoberta ocorrida na sexta-feira passada na CPI da Covid-19. Estou usando a palavra descoberta porque foi isso o que aconteceu. Todo mundo sabia que estava lá. Todo mundo sabia que, além do genocídio, além da incompetência, havia também corrupção. Mas isso estava encoberto. Pois bem, sexta-feira passada, começaram a descobrir, a tirar a coberta que estava por cima. E o que apareceu até agora foi Bolsonaro e o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o senhor Ricardo Barros, do PP do Paraná, ambos envolvidos direta e indiretamente num caso de corrupção na compra de vacinas. No caso, na compra da vacina indiana Covaxin, mas já apareceram inúmeros indícios e algumas provas de que também há corrupção na aquisição de outras vacinas. No caso da Covaxin, o Ministério da Saúde ainda não pagou pelas doses, mas o valor do contrato já foi empenhado. Uma análise feita por técnicos do Tribunal de Contas da União confirma que o governo brasileiro não tentou nem negociar o preço, e o preço era de $15 a dose, o mais alto preço entre as 6 vacinas adquiridas pelo governo brasileiro até agora. Adivinhe por que o preço era alto, adivinhe por que o governo não quis negociar. Tem uma série de outros detalhes, mas o fato é que as denúncias abriram mais espaço, deram mais argumentos e mostraram ainda mais a necessidade do impeachment imediato do cavernícola. Até esse momento, todos os pedidos de impeachment foram barrados pela presidência da Câmara dos Deputados. Antes, foram barrados pelo Rodrigo Maia, que só virou oposicionista depois que perdeu a eleição da presidência da Câmara. E agora estão sendo barradas pelo Arthur Lira, do mesmo centrão do Ricardo Barros. E por isso, a gente tem que saber que mesmo com esta descoberta, se não houver imensa pressão social, o centrão, Lira e seus aliados não vão alterar sua posição atual. E não vão alterar, em primeiro lugar, porque eles são quem eles são.
Em segundo lugar, porque eles concordam com as políticas de Bolsonaro. E em terceiro lugar, porque eles estão ocupadérrimos em melhorar as condições para sua participação nas próximas eleições. E para melhorar as condições deles, eles estão buscando viabilizar recursos financeiros, orçamentários e extra-orçamentários, se é que vocês me entendem. Além disso, eles estão planejando realizar mudanças nas regras eleitorais. Há quem fale em voto impresso, em distritão, em acabar com a proibição de coligações proporcionais, etc. E, além disso, na gestão do Arthur Lira, ocorreram alterações no regimento interno da Câmara dos Deputados, e essas alterações reduzem a margem de manobra da oposição. Por exemplo, a obstrução, que era um mecanismo muito utilizado pela oposição, está, na prática, inviabilizado nesse ambiente de plenário virtual e nas novas regras do regimento interno. Quanto a Bolsonaro, tudo indica que ele fará, frente a esta descoberta agora, aquilo que ele fez em outros escândalos recentes: atacar, atacar e atacar. Nesse sentido, muita atenção para o decreto que facilita a presença de militares da ativa em postos do governo federal. Por tudo isso e por inúmeros outros motivos, ganha redobrada importância a mobilização popular. Por exemplo, a nova rodada de manifestações convocada para o próximo dia 3 de julho. Originalmente, as manifestações haviam sido convocadas para o dia 24 de julho, mas diante da descoberta, se decidiu antecipar as manifestações para o dia 3/7. Foi corretíssimo antecipar. Uma descoberta desse tamanho tem que ser respondida nas ruas com mobilização a quente. Mas é evidente, isso aumenta o desafio. Por exemplo, o desafio de trazer a classe trabalhadora para participar das manifestações. Não queremos apenas manifestações da vanguarda, apenas manifestações de militantes. Nós precisamos da presença de amplos setores da massa, do povo brasileiro, que está cada vez mais indignado e enfurecido com esse governo Bolsonaro. O desafio é não deixar a pauta das mobilizações ser capturada pela direita gourmet. Essa gente da direita gourmet não quer discutir a tutela militar, o neofascismo, o ultraliberalismo. Disso eles não gostam de falar. Mas eles já se demonstraram hábeis em manipular o tema corrupção. Não a corrupção deles, é claro. Dessa eles não gostam de falar. Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, deve ter esquecido como foi aprovada a famosa emenda da reeleição. Também deve ter esquecido do que aconteceu nas privatizações da época tucana. E, certamente, quando vai a Paris, ficar no seu apartamento, não gosta de lembrar do tema corrupção. O fato é que a direita gourmet, os tucanos, o pessoal do DEM, Companhia Limitada, eles já se demonstraram muito hábeis na história recente e passada em manipular o tema da corrupção. Foi manipulando o tema da corrupção que eles atacaram Vargas, atacaram o João Goulart, atacaram a Dilma, o Lula e o PT. E quando o Collor caiu, eles usaram o tema da corrupção para desviar a atenção do neoliberalismo. Tiraram o Collor e continuaram com as políticas neoliberais. Agora, pode muito bem acontecer deles tentarem usar o tema corrupção para distrair a atenção, seja do neofascismo, seja do golpismo, seja do neoliberalismo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós queremos derrubar Bolsonaro pelo conjunto da obra, porque ele atenta contra a soberania nacional, atenta contra os direitos sociais, atenta contra as liberdades democráticas, atenta contra o desenvolvimento e, além de tudo, é corrupto. Por isso mesmo, é muito importante que a gente amplie o protagonismo da esquerda e do PT na articulação política das manifestações e também nas manifestações em si. É preciso que o petismo compareça em massa, com as nossas bandeiras, com as nossas faixas, com o nosso material, montando blocos para desfilar, com as nossas lideranças, fazendo discursos e com muita cor vermelha. Nesse sentido, é assustador, para dizer o mínimo, que muitos cards que estão sendo divulgados pela frente fora Bolsonaro sejam pintados exclusivamente de verde e amarelo. Por quê? Porque, vamos combinar, pessoal, ninguém é tonto. Se a turma da direita e do centro quiser vir às manifestações, serão muito bem-vindos e devem ser convidados se estiverem a favor do fora Bolsonaro e do impeachment já. Essa é uma frente ampla em favor do impeachment. E que eles venham com as suas bandeiras. De preferência que venham
sem manipular politicamente, sem partidarizar a bandeira nacional. Agora, a gente soltar cards verdes e amarelos, parece que a gente está querendo fingir que nós somos algo que não somos para tentar atrair quem não viria de outro jeito. Um erro bobo, um erro recorrente, mas um erro grave. Alguém pode dizer, para que tanta preocupação com as ruas se as pesquisas estão a nosso favor? De fato, as pesquisas estão a nosso favor. A pesquisa do IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, que é o novo instituto de pesquisas de uma estatística chamada Márcia Cavallari, que foi do IBOP, essa pesquisa, divulgada agora, no dia 24 de junho, indica que Lula poderia vencer no primeiro turno das eleições, com 49%, contra Bolsonaro, com 23%. Essa mesma pesquisa mostra o Ciro Gomes com 7%, o João Dória com 5% e o Mandetta com 3%. Mas vamos lembrar, né, pessoal, em 2018, as pesquisas também estavam a nosso favor e eles fizeram o que fizeram. Portanto, hoje, a gente não deve subestimar nenhum dos nossos inimigos. Nós não devemos subestimar o Bolsonaro, não devemos subestimar o Partido Militar, não devemos subestimar a extrema-direita, não devemos subestimar a direita gourmet, não devemos subestimar Ciro Gomes, não devemos subestimar o empresariado que tem interesses enormes em que a política do Bolsonaro continue com ele ou sem ele. Um bom exemplo de que a gente não deve subestimar os inimigos nem acreditar neles é a recentíssima entrevista do Fernando Henrique Cardoso, aquele que se reuniu com Lula, aquele sobre quem tantos petistas soltaram elogios babosos. Pois bem, Fernando Henrique agora veio falar que o Lula faria bem em abrir espaço para uma outra candidatura. Não mudou nada, essa gente não muda nada. Mas além de não subestimar os nossos inimigos, é bom também a gente não subestimar os nossos erros, a nossa capacidade de dar tiro no pé. E um desses tiros no pé foi dado recentemente pelo nosso companheiro Gilberto Carvalho, que concedeu uma entrevista à revista Veja. Gilberto Carvalho, para quem não sabe, é um militante de primeira hora do Partido dos Trabalhadores, foi ministro dos governos Lula e Dilma, é secretário, chefe de gabinete da presidenta do PT, a companheira Gleisi Hoffmann, e é diretor da Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores. Pois bem, lá foi ele, Gilberto Carvalho, dar uma entrevista à revista Veja. Na relação custo-benefício que está envolvida em qualquer entrevista a qualquer veículo da grande mídia, a Veja, sem dúvida nenhuma, é daquelas que oferece benefícios mínimos e custos máximos. Por exemplo, o tema da corrupção foi um tema que ocupou menos tempo na entrevista concedida por Gilberto. Mas a edição dada por Veja transformou este tema no grande tema da entrevista publicada. Algo, vamos combinar, muito útil para quem pretende neutralizar, mesmo que parcialmente, o efeito político positivo que teve a recente decisão do Supremo Tribunal Federal em favor de Lula e em favor do PT. Pois bem, além de escolher o lugar errado para dar uma entrevista, o nosso companheiro Gilberto Carvalho falou coisas para lá de erradas nessa entrevista. Não apenas sobre corrupção, mas eu vou começar falando do tema da corrupção. Sobre esse tema, Gilberto Carvalho disse que a imensa maioria dos petistas, a imensa maioria dos ministros do PT segue lutando para sobreviver e não acumulou riqueza. Veja bem, para bom entendedor, basta meia palavra, né? O que o Gilberto disse é que haveria uma minoria que teria, portanto, acumulado riqueza, para usar uma expressão metafórica. Agora, se ele acha isso, a pergunta que cabe é: o que é que ele fez no passado, ou o que é que ele vai fazer no presente a respeito disso? Além de denunciar na Veja, além de xingar no tweet, como diz aí uma parte do pessoal. No passado, por acaso o Gilberto esteve entre aqueles que defendeu que o partido deveria investigar, formar opinião própria e punir eventuais malfeitos? Ou ele esteve entre os que confiaram na justiça burguesa e deixaram para a justiça burguesa o monopólio de dizer o que era e o que não era certo? Cada um dos que participamos dos debates ocorridos no PT em 2005 sabe a resposta para essa pergunta retórica que eu fiz agora há pouco. E quanto ao presente? Gilberto fez uma acusação grave. Logo ele, que foi ministro tanto tempo, é um quadro importante do partido. Pergunto, se ele diz que há uma minoria que acumulou riqueza,
O que é que ele vai fazer a respeito agora, além de ir falar uma barbaridade dessas na Veja? Pois convenhamos, né, pessoal? A questão politicamente importante não é o que houve ou deixou de haver nos nossos governos, ou o que há ou deixou de haver no nosso partido. A questão politicamente relevante é saber como é que nós agimos frente a isso. Que medidas nós tomamos frente aos casos concretos que apareceram, que aparecem ou que venham a aparecer. Infelizmente, sobre isso, que é o que importa, o nosso companheiro Gilberto nada disse na entrevista publicada por Veja, exceto dizer que agora nós do PT estaríamos buscando alianças com gente de partidos que foram e seguem corruptos, que são do Centrão. Ou seja, a linha de argumentação do Gilberto é muito infeliz, muito contraditória, para ser gentil, e no lugar mais incorreto possível e na hora mais inadequada possível. Eu teria outras coisas a dizer acerca da entrevista do Gilberto à Veja no quesito corrupção, mas eu queria falar de outro aspecto da entrevista, a comparação que Gilberto estabelece entre bolsonarismo e petismo. Gilberto, na entrevista à Veja, faz uma crítica ao bolsonarismo. Gilberto acusa o bolsonarismo de ser defensor da guerra, de ser defensor de exterminar o outro. A Veja percebeu o flanco aberto na linha de argumentação do Gilberto e perguntou a ele o seguinte, abre aspas, o senhor critica a estratégia do confronto, mas o PT sempre estimulou o discurso do nós contra eles. Ou seja, Veja, bem ao estilo Ciro Gomes, tentou colocar petistas e bolsonaristas num mesmo balaio. O surpreendente é que Gilberto responde que, abre aspas, de alguma forma, alguma radicalização nossa abriu caminho para isso. Isso é fato? Não, não é fato. Comprovar que não é fato, que não faz sentido comparar o radicalismo de esquerda com o radicalismo de direita, basta que a gente pense no seguinte, desde 1980 ou desde 2016, inúmeros militantes da esquerda foram demitidos, foram perseguidos, foram reprimidos e até mesmo foram assassinados pelo radicalismo de direita. Eu pergunto, quantos militantes da direita foram vítimas desse tipo de violência por parte da esquerda? Que comparação é possível nesse quesito? Vamos pensar numa outra variante. Desde 1980 ou desde 2016, milhões de pessoas melhoraram de vida graças ao radicalismo da esquerda. Conquistaram terra, conquistaram moradia, conquistaram salários, conquistaram direitos. E aí eu faço a pergunta oposta. Quantas pessoas melhoraram de vida? Quantos milhões, que parcelas do povo melhoraram de vida em função do radicalismo da direita? Então, pessoal, seja na forma, seja no conteúdo, não tem comparação possível entre a radicalização da direita, que prejudica a maioria do povo, e a radicalização da esquerda, que beneficia a maioria do povo. Seja no método, seja no conteúdo, não tem comparação possível. Aceitar alguma procedência nesse tipo de comparação, especialmente num momento em que o lado de lá está praticando genocídio, é simplesmente bizarro. Além do Bolsonaro e além da corrupção, o Gilberto também fala dos militares nessa entrevista para Veja. Ele diz, abre aspas, nossa decepção é enorme com a decisão do comando do Exército em não punir o general Eduardo Pazuello. Esse episódio botou o Exército de joelhos. Hoje, a gente já não tem mais dúvida dos riscos. Ficamos perplexos. Fecha aspas. Eu quero confessar que eu também fico perplexo ao ler algo assim. Afinal, com tudo o que aconteceu antes da absolvição do Pazuello, e mesmo depois da absolvição do dito cujo, ainda tem gente, como Gilberto, que acredita que o Exército estaria de joelhos. Tá não, gente. O Exército não está de joelhos. O Exército foi essencial para o golpe de 2016, o Exército foi essencial para a condenação, prisão e interdição do Lula, o Exército foi essencial para a vitória do Bolsonaro em 2018, o Exército é a espinha dorsal do governo cavernícola, o Exército contribuiu diretamente para o genocídio, o Exército não está de joelhos, a não ser que o Gilberto tenha querido dizer é que o Exército está de joelhos postos em cima do nosso pescoço. Veja adorou a entrevista de Gilberto Carvalho. Publicou ela com o título, abre aspas, uma quase autocrítica, fecha aspas. Da minha parte, eu não acho que a entrevista de Gilberto tenha sido nem autocrítica, nem uma quase autocrítica. Para começo de conversa, autocrítica a gente faz dos nossos erros, aqueles erros que a gente comete, inclusive no enfrentamento dos nossos inimigos. E sem dúvida, a gente cometeu muitos erros
no combate aos nossos inimigos. Seguimos cometendo. O próprio Gilberto acabou de cometer um desses erros. Pois muito bem, existem resoluções partidárias acerca de vários desses erros. Se as resoluções partidárias não são corretas, se elas não são completas, se elas precisam ser atualizadas, vamos debater e vamos aprovar outras. Mas, em primeiro lugar, vamos fazer isso nos espaços do partido e nunca falando aquilo que os nossos inimigos querem ouvir para, assim, nos combater melhor. Por tudo isso que eu falei antes, pelos erros que nós cometemos e por todas as ações que os nossos inimigos fizeram, fazem e continuarão fazendo contra nós, é essencial que as massas do povo tomem as ruas, que o petismo de base ocupe as ruas. Pois a verdade é que, se depender de alguns dos nossos dirigentes, nós corremos grande risco. É isso, vamos às ruas no dia 3 de julho, carregando as bandeiras do PT, as cores do PT e as palavras de ordem do PT. Fora Bolsonaro e impeachment já! Valeu, Walter. Obrigado, companheiro. E, pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Kibuco, militante do PT, do Distrito Federal. Comenta para a gente sobre a violência contra os terreiros e os povos de matriz africana, que cresceu muito ao longo dos últimos dias e semanas naquela região. Por quê? Porque ao longo das últimas semanas, a maior parte de nós acompanhou pela TV e redes sociais, perseguição que a polícia empreendeu ao sujeito chamado Lázaro Barbosa, acusado de ter cometido vários crimes e assassinatos naquela região. Ele foi pego e foi morto no dia de hoje pela polícia. Mas ao longo de toda a perseguição, os povos e os terreiros de matrizes africanas foram alvos da polícia. E é sobre esse assunto que a gente escuta agora o companheiro Daniel Kibuco. Salve, salve, pessoal que está escutando o podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui quem fala é Tata Kibuco Mugongo. Eu falo aqui de Águas Lindas de Goiás. Sou militante do PT, da articulação de esquerda, do movimento negro e especialmente dos povos tradicionais de matriz africana. Vocês devem ter acompanhado, hoje chegou ao fim a caçada por Lázaro, criminoso que foi perseguido pela polícia por mais de 20 dias após ter cometido crimes bárbaros aqui na nossa região de Águas Lindas, Ceilândia, em torno do DF. O que essa caçada tem a ver com a gente, né, povo de matriz africana? A partir do terceiro dia dessa caçada, um dos nossos terreiros, um território tradicional de matriz africana, foi invadido pela polícia. Um sacerdote foi coagido, até por meio de violência. O caseiro da casa foi espancado pela polícia. Os seus apetrechos sagrados foram fotografados e divulgados pela polícia para a mídia como sendo apetrechos de um ritual satânico ao qual Lázaro estaria participando. E que esses rituais satânicos seriam a motivação para ele cometer os crimes que cometeu. Conforme o caso vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo que essa história é completamente mentirosa. Começa nessa mentira de que aqueles apetrechos pertenciam ao Lázaro, sendo que é uma pessoa totalmente estranha à nossa comunidade, mas acaba desembocando em perseguição violenta a todos os terreiros da região. Mais de 12 casas foram invadidas pela polícia, seus sacerdotes agredidos, casas depredadas, portas arrombadas, e um sentimento de indignação tomou conta de todo o povo, né? Mas por que isso acontece? É importante a gente entender que o racismo que vigora na nossa sociedade permite ao imaginário social acreditar nessa narrativa falsa. A nossa tarefa é reverter esse processo. Até porque o que nós sofremos nas nossas casas não é diferente da violência policial que se abate sobre qualquer periferia desse país. E está passando a hora do movimento negro e das organizações de esquerda que querem construir um projeto socialista para esse país, refazerem os laços com essa camada da população que reivindica, de fato, as tradições do seu povo. O nosso debate não tem nada a ver com o debate de liberdade religiosa. Inclusive, essa palavra religião tem que ser abolida do nosso vocabulário quando se tratar de povos tradicionais de matriz africana. Nenhum dos nossos ancestrais chegou nesse país como missionário com a função de criar uma nova denominação religiosa. Os nossos territórios e o nosso povo, dia a dia, resistem ao racismo, reconstruindo os seus valores civilizatórios, reconstruindo e mantendo viva as suas línguas originárias, que vêm de África, reconstruindo a sua organização social e política, reconstruindo a sua forma de se alimentar, a sua forma de se organizar. Nossos territórios tradicionais deveriam sim ser equiparados a consulado dos povos africanos no território brasileiro. E um crime, conforme nós sofremos nesses últimos dias, dessa violência e dessa repressão policial totalmente descabida, deveria ser considerado um crime internacional, porque viola a soberania dos povos.
Então, quero mandar um abraço a toda a companheirada que está assistindo esse podcast e que a gente entenda que sem superar o racismo a gente não vai conseguir construir uma sociedade socialista que a gente almeja. Valeu, abraço, saudações tradicionais, saudações socialistas a todos. Valeu, Daniel. Abraço, companheiro. E, gente, vamos escutar agora a companheira Amanda Oliveira, do Rio de Janeiro. Ela fala pra gente do EME, que é o Encontro de Mulheres e Estudantes da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Meu nome é Amanda Oliveira, sou militante do Partido dos Trabalhadores, construo a tendência petista da articulação de esquerda e sou militante também da Marcha Mundial das Mulheres. Estou falando aqui do Rio de Janeiro. Bom, venho dar um repasse mais geral sobre o EME, da UNE, o Encontro Nacional de Mulheres e Estudantes, da União Nacional dos Estudantes, que chega aí na sua 9ª edição. O EME, que é reconhecido internacionalmente como o maior encontro de estudantes feministas da América Latina, chega na sua 9ª edição com o lema Resistir para Transformar Estudantes Feministas em Defesa da Vida e por Fora Bolsonaro. Um lema que vem para nos lembrar que as mulheres, jovens principalmente, mães, estudantes, trabalhadoras, enfim, jovens são a ponta de lança na defesa do nosso país, da nossa educação, da garantia dos nossos direitos e contra a miséria que voltou a ser realidade no Brasil. Então, o EME tem esse peso extremamente importante para a nossa conjuntura, que é travar a responsabilidade da organização feminista na ofensiva contra Bolsonaro, na ofensiva contra não só a figura de Bolsonaro, que vem representando aí todo um projeto fascista que há muito tempo existe no Brasil e que, enfim, é aparato pela burguesia, que é escravocrata por si só, que é racista, misógina por si só. E a gente vem vendo, né, que as mulheres são as mais afetadas no governo Bolsonaro, já era no governo Temer, no governo golpista de Michel Temer, e agora continuam com muito mais violência sendo atacadas, né, seus direitos sendo atacados, a garantia de suas vidas, de sobreviver e poder resistir nesse país que não está fácil. A cada dia mais a economia vem arruchando nossas mulheres trabalhadoras, a crise econômica, a crise social, a crise humanitária que o Brasil vem passando, vem arruchando nossas trabalhadoras e principalmente nossas mulheres jovens, que vêm sofrendo com a falta de perspectiva de futuro, com a falta de uma esperança que desapareceu de fato da vida dos estudantes a partir desse governo. E a gente vem lutando para que esse EME simbolize, de fato, uma construção orgânica, potente e responsável do tamanho realmente dos nossos objetivos para derrotar Jair Bolsonaro e derrotar esse projeto fascista que tem como inimigo as mulheres jovens, a educação e a possibilidade de uma sociedade menos violenta, menos desigual e menos injusta para todas as nossas mulheres brasileiras. O EME tem uma grande responsabilidade, nós da articulação de esquerda viemos fazendo intervenções em todos os espaços até o momento. Teremos nessa segunda etapa, se iniciando nessa semana ainda, uma participação inclusive na oficina de pesquisa feminista, né, onde a gente vai poder abordar aí toda a questão, acho que o cenário acadêmico de destruição que Bolsonaro vem fazendo aí dentro da academia e que isso vem batendo diretamente às mulheres acadêmicas, às estudantes, às pesquisadoras que vêm com muito afinco tentando fazer com que a pesquisa e a ciência brasileira resistem mesmo diante dos retrocessos, mesmo diante do negacionismo que, sejamos sinceros, não é tão negacionista assim. Na verdade, é uma afirmação de uma visão política que muito nos amedronta, muito nos assusta, mas que não vai nos fazer recuar. Porque quanto mais Bolsonaro tenta avançar, mais as mulheres brasileiras, estudantes, jovens, trabalhadoras, mães ou não, nós vamos avançar. Porque o nosso compromisso de verdade e único é derrotar esse governo. Fora Bolsonaro, mulheres no poder. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. E, pessoal, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte. Ele comenta pra gente o risco que está correndo nesse momento o resultado eleitoral do Peru, que foi favorável às forças de esquerda, mas a ameaça crescente pelas forças conservadoras de impedir que o governo popular se instale. Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Tempo de Guerra, Esperança Vermelha. Pois é, Patrick, Pedro Castilho foi eleito já há algumas semanas, como nós relatamos aqui, e até agora a Justiça Eleitoral peruana não o declarou como presidente eleito desse país andino. O que passa é que, primeiro,
há uma série de pugnações de atas por parte da Keiko Fujimori, a filha do ditador Alberto Fujimori, e a Justiça Eleitoral segue sem proclamar o resultado, enquanto não termina a análise dessas solicitações. Nesse meio tempo, nós já tivemos mobilizações de militares, nós já tivemos... Foram vazados, Patrick, áudios de Vladimiro Montesinos. Esse camarada é considerado o braço direito da ditadura do Alberto Fujimori, é um ex-militar de baixa patente, responsável por fazer a aproximação entre Fujimori e as Forças Armadas na época da sua ditadura. E ele sempre esteve à frente do serviço de espionagem durante essa ditadura. O que acontece é, ele se encontra preso em uma penitenciária de segurança máxima e vazaram-se áudios em que, dentre outras coisas, ele diz que se tivéssemos agido antes, não estaríamos nesta situação. Ele orienta um militar qual seria o caminho para subornar membros da Justiça Eleitoral com milhões de dólares e diz que é para ser impedida a posse de Pedro Castilho, porque a Keiko Fujimori, se ela não toma posse, ela virá a ser presa. Então, Patrick, estamos em um cenário de total indefinição, apesar da vitória do Peru Livre e de Pedro Castilho. Há mobilizações permanentes, principalmente de camponeses, indígenas, originários em favor do respeito ao voto e da vitória eleitoral de Castilho, mas também há mobilizações de rua do fujimorismo da extrema-direita. Enquanto isto, se percebe também uma guinada, mas para a centro-esquerda, por parte do Pedro Castilho, para tentar garantir a sua posse, como se vê, por exemplo, nesse Twitter, em que ele diz: nosso compromisso é manter o equilíbrio fiscal e melhorar a qualidade do gasto público, promover investimentos e respeitar a independência e autonomia do Banco Central do Peru. Por isso, a nossa vontade de ratificar o doutor Julio Velarde, que é o atual presidente do Banco Central peruano, como presidente desta importante instituição. Como conclusão, Patrick, a gente pode também refletir um pouco sobre o que é democracia. Quando a gente pega lá em Marx, que ele falava ditadura do proletariado, em Marx, o Estado é uma ditadura de classe. Só existe Estado porque existem classes. Então, o Estado que ele estava vendo naquele momento que ele estava vivo era uma ditadura das burguesias contra o proletariado. E ele defendia que era necessário uma transição para o comunismo com uma ditadura do proletariado para acabar com a concentração de riqueza e poder nas mãos das burguesias. Ou seja, era uma perspectiva de ditadura que nada tem a ver com violência, tortura, crimes contra a humanidade. Em uma perspectiva liberal, ditadura é tudo aquilo que foge à ordem constitucional. E mesmo assim, em regra, se leva em consideração só quando há governos progressistas. Vejamos, por exemplo, que ninguém considera que o regime de Ivan Duque é uma ditadura, por mais que o seu governo já tenha assassinado quase 100 pessoas ao longo de menos de 2 meses de sublevações populares com o Paro Nacional. Então, na verdade, a gente percebe que esta democracia, essa democracia liberal representativa, o que nós poderíamos denominar de democracia burguesa, a materialização dela significa que quando trabalhadores e trabalhadoras conseguem se organizar contra o poder econômico, contra os grandes meios de comunicação, contra leis de sistemas políticos que privilegiam oligarquias, a manutenção do poder político nas mãos das velhas elites. O que acontece é que há toda uma série de açoitamentos, ou para impedir a posse, ou se leva a cabo golpes de Estado, como aconteceu na Bolívia recentemente, após a vitória de Evo Morales em primeiro turno, ou então essa série de açoitamentos faz com que o governo que está entrando chegue muito fragilizado e tenha que fazer determinados compromissos que são opostos aos compromissos que foram vitoriosos nas urnas. Nossa expectativa, Patrick, é que Pedro Castilho assuma,
que convoque a Constituinte e, mais ainda, que consiga recuperar, nacionalizar as riquezas naturais peruanas e também promover mudanças radicais no Estado peruano e nas Forças Armadas peruanas. E que sirva de lição para as esquerdas brasileiras que insistem, em sua maioria, a ver as instituições a partir de uma perspectiva republicana, como se nada tivessem aprendido ao longo destes últimos 5 anos. Um abraço, Patrick. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. Pessoal, hoje, 28 de junho, é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A companheira Janaína Oliveira, que é a secretária nacional LGBT do PT, publicou um vídeo que está nas redes sociais do partido. Quem quiser conferir o vídeo, compartilhar, está no Instagram e páginas do PT. Muito interessante, explicando a origem dessa data. A gente reproduz o áudio a partir de agora. 28 de junho é o dia do orgulho LGBTQIA+, por causa de uma revolta em um bar da comunidade LGBT em Nova York, conhecido como a Rebelião de Stonewall. Nessa data, em 1969, e passou a ser celebrado com marchas a partir dos anos de 1970, sendo o ponto de partida para as paradas do orgulho LGBTQIA+. Esta data foi conquistada com muita luta, insistência e resistência, que é fundamental para conscientizar a população mundial sobre a importância da inclusão, da igualdade e de combater a LGBTfobia. E nesta data você também pode contribuir muito nessa luta, impulsionando a adoção de políticas públicas de apoio a LGBTQIA+ no trabalho, incentivar e promover o respeito, ocupar as redes sociais com Fora Bolsonaro, por mais vacinas, por um auxílio emergencial de R$600, contra as reformas desestruturantes do Estado, por inclusão social de todos. Lutar contra a discriminação da comunidade LGBTQIA+, não é uma luta exclusiva e só nossa. Essa é uma luta de todos, todas e todos, por um mundo onde todas as cores possam viver. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. A gente se encontra toda segunda e sexta-feira. Lembro que nessa quinta tem a edição do Antivírus, com o companheiro Walter Pomar e Natália Sena. Pouco antes, inclusive, dos atos do dia 3. Então todo mundo fica ligado. Nos encontramos em breve. Saudações petistas e até mais.